Olá, povo de Deus! Mais uma vez estou passando aqui para deixar uma palavra em meditação ao teu coração. Deus tem me direcionado hoje, a um devocional que nos traz a refletir o que verdadeiramente temos feito diante de Deus, diante da sua palavra, o que temos feito nessa terra, como servos, como os arautos do rei, ou seja, mensageiros do eterno rei Jesus. A palavra de hoje está inserida no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Eu quero ler com você a partir do verso de número 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse-lhe a multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, o que lhe arrazoava, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, nós temos aqui uma das parábolas de Jesus. O título da parábola é a confiança nas riquezas, ou a parábola do homem rico, ou a parábola do homem rico insano, insensato. Não sei a tradução que a sua Bíblia aí tem. Mas aqui, o contexto em que Jesus nos coloca é a mesma coisa de um homem avarento, de uma pessoa que ajunta tesouros para si nessa terra e não se importa, com o que há de vir aí na parte espiritual, na eternidade. O que Jesus está trazendo para nós? O início da parábola inicia-se com uma conversa, entre a multidão e Jesus. Um homem, a Bíblia vai dizer, olha para Jesus e diz: Mestre, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Tudo se inicia por causa do dinheiro. Então, quando este homem olha para Jesus e fala isso, o que Jesus coloca para ele? Jesus fala assim: mas quem que colocou eu, por juiz entre você e o seu irmão? Jesus está dizendo por causa do costume da época. Um rabino, ele tinha aí, uma das incumbências, uma das diligências, das diretrizes de um rabino, era julgar, o povo, era fazer divisões de herança, era aí colocar, estabelecer uma certa ordem, entre as pessoas. Então eles viam Jesus como um rabino, E Jesus olha para ele, e Jesus não deixava de ser um rabino, irmão, entenda, ele era um rabino, Mas naquele momento, Jesus olha para aquele homem e diz: quem que colocou eu entre vocês como juiz? Por quê? Porque aí ele começa, a parábola dizendo, do homem avarento: não ajuntem tesouros nessa terra. Ou seja, você pode até ter tesouros
tesouro, mas você tem que saber aonde está o teu coração, porque a Bíblia vai dizer que aquele que ajunta tesouro para si, né, aonde a traça e o ferrugem corrói, ele está juntando tesouros no lugar errado. Nós podemos ter abundância de riquezas, irmãos, nós podemos ser prósperos, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Por quê? Porque aonde está o meu coração, ali estará o meu tesouro, a Bíblia diz. Não é ao contrário, né? Aonde está o meu tesouro, estará o meu coração. É isso que Jesus está dizendo aqui para este homem, né? Para este homem, diante desta multidão, ele utiliza, né, a vida de um homem rico que plantou, né, e aí colheu além daquilo que esperava. Este homem, ele não pensa em repartir com o seu próximo. Ele não pensa em dar àquele que não tem aquilo que sobrou, aquilo que sobrepujou. Mas o que ele pensa? Em derrubar os teus celeiros e erguer outros maiores ainda, para que possa guardar, né, a abastança da sua colheita. Né, os teus bens. E Jesus utiliza ele como exemplo, por quê? Porque este homem rico, ele olha para a sua alma e diz: alma, folga, come, regala-te, viva, aproveita. Sabe por quê? Porque eu ajuntei muito para muito tempo. Ou seja, ele estava se apoiando em sua riqueza. O problema era a riqueza do homem, irmãos? Não. O problema era que o coração dele estava na riqueza, né? Aí não considerando, né, que haveria, né, uma vida posterior, ou seja, uma vida eterna. Irmãos, e em que penhor nós devemos nos apoiar? É no penhor da riqueza, ou seja, ele se apoiava em um penhor que não tinha valia em uma vida posterior, né? Uma vida eterna. Por quê? Porque a riqueza, ela valeria até o último suspiro dele na terra, era o que Jesus estava dizendo. Mas, posteriormente, haverá uma vida eterna. E quando Jesus diz para ele assim, louco, insensato, e se hoje te pedirem a tua alma, ou seja, e se hoje você morrer, o que vai acontecer, né? Para quem você está guardando esta alma? Em quem você tem se apoiado? Olha o que Jesus diz para ele: esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Ou seja, você tem plantado no espírito também? Você tem plantado na sua vida espiritual também? Você está esperando um Cristo retornar para buscar você como igreja do Senhor? Aí nós entramos também na parábola das 10 virgens, né? Aquelas que ajuntaram, né, para si, né? Tiveram para si óleo, azeite nas suas lamparinas, tinham para dividir com as outras, mas vai chegar o dia em que o azeite que nós teremos, irmãos, servirá somente para nós. Por quê? Porque nós usaremos ele na onde? Na hora que chegar as boldas do Cordeiro, ou seja, na hora que Jesus Cristo retornar a buscar a sua igreja, é este azeite que você terá para si, você não conseguirá repartir. Hoje você reparte o azeite, hoje você fala de Jesus, você demonstra Jesus, você está plantando no Espírito, você está aí desfrutando do Espírito Santo sobre a tua vida, em dom de maravilhas, profecias, né, arrebatamento de sentidos. O Espírito Santo, ele vem com fogo, com graça, com glória, com línguas repartidas de fogo. A palavra vai dizer que o Espírito, ele tem muita coisa para nos dar quando nós plantamos no Espírito, em jejum e oração, em vida, vivência da palavra, né, em aí vivendo diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, diante da doutrina do Espírito mesmo. Mas olha aí, nós precisamos o quê? O que Jesus está dizendo? E para quem é? Para quem que é essa alma? Essa alma sua? Aonde você está apoiando a sua vida? Ele está dizendo, haverá uma vida posterior, uma vida eterna. Aí você vai escolher, para quem é essa alma? É para Jesus? É no céu? É nas coisas espirituais que você tem plantado? Ou é para Satanás? Infelizmente, eu vou ter que dizer para você uma palavra muito pesada. Ou é no inferno que você vai querer viver? Irmãos, é uma palavra pesada, mas é uma realidade. A Bíblia aqui está nos dizendo, através da vida de Jesus, por dentro dessa parábola, que é preciso identificar as prioridades. Eu preciso identificar em que prioridade eu estou me apoiando. Em que eu estou me colocando a minha vida. Eu posso ter abundância de dias, eu posso ter riqueza,
riqueza na terra. Eu posso ter uma vida, né, espiritualmente falando, muito boa. Eu posso ter uma família apoiada no braço do Senhor. Eu posso ter aí riqueza, eu posso ter o melhor carro, a melhor casa. Eu posso ter todas essas coisas, mas eu tenho que me apoiar aonde? No penhor em que o Espírito nos deixa, em que Deus e Jesus nos deixou. Que penhor é esse? É o penhor de Mateus 14. De João 14, aonde Jesus fala: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador. Este Espírito Santo é o penhor que nós temos hoje, é a garantia que Jesus vai retornar, é a garantia de uma vida eterna. Irmãos, é através das manifestações do Espírito Santo que nós temos a garantia de que há um mundo espiritual, ou seja, para Jesus, ou seja, para Satanás. Mas o penhor da vida eterna, hoje, na terra, é o Espírito Santo de Deus. O que é penhor, irmã Paula? É quando eu deixo algo para saber que eu vou voltar para resgatar aquele algo, né? Eu deixo, por exemplo, eu vou numa casa de joias e eu deixo lá um penhor, eu deixo um relógio, eu deixo uma coroa, eu deixo algo lá para o homem saber que eu vou retornar para reaver. Ou seja, eu pego um dinheiro em uma cantinha, um montante emprestado, mas eu deixo o quê? Um penhor, um anel de ouro lá, para que esse homem saiba que eu vou retornar para reaver esse penhor. É o que Jesus está dizendo. O penhor hoje é o Espírito Santo. Eu vou retornar para buscar este Espírito, né? Porque foi o penhor que eu deixei a vocês, para demonstrar que eu vou voltar e virei para a terra buscar vocês. É isso que eu quero que você fique no seu coração. O que Jesus estava falando aqui, irmãos? Que ele estava o quê? Apoiado na avareza, apoiado no egoísmo, apoiado na sua riqueza. Mas nós devemos nos apoiar nos braços fortes do nosso Jesus. É isso que eu quero deixar para você aqui nessa tarde. Ele diz ainda, olha aí, o que ele diz? Acautelai-vos, guardai vosso coração, guardai-vos da avareza. Ou seja, tenham calma, tenham paciência, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a vida de qualquer pessoa não consiste em que ela possui em riqueza ou em bens materiais, mas ela vai consistir. O que é consistir, irmão? É consistência, é apoiado em algo que seja sólido, algo duro, consistente, algo que não se desfaz, algo que não terminará, não terá como cair, né? Estará apoiado consistente, né? Na vida o quê? Do Espírito Santo, porque Jesus está dizendo, não está apoiada, não está consistente em o quê? Na riqueza, nos seus bens, mas está aí consistente, apoiada, na onde não consiste no Espírito da verdade, que o mundo não recebe, né? Mateus, já falei, João 14 aqui, falei para você que este é o penhor, esta é a garantia que Jesus voltará para retornará e voltará para buscar a minha, tua vida. Fica essa palavra no teu coração e saiba que com certeza a sua vida está apoiada no Espírito Santo de Deus, que te garante, lá no Salmo 126, que ele fala assim, olha, quando retornávamos a Sião, estávamos como os que sonham, né? A nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de um gozo, de um júbilo. Por quê? Porque todo aquele que foi semeando com lágrimas, com certeza, retornará consigo os seus molhos. Você está plantando no Espírito, você vai colher isso. Se não for nessa vida, irmão, como Paulo diz, se esperarmos somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos. Se não for nessa vida, você vai colher na vida eterna. Fica essa palavra no seu coração. Jesus tem algo para você nesta tarde. Fique aí na paz do Espírito Santo. Guarde a palavra do Senhor e viva consistente, viva apoiado no braço forte do nosso Jesus. Amém? Fique com Deus. Um beijo. Que o Espírito Santo de Deus guarde você e tua casa e esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.